Atualmente, temos milhares de igrejas e denominações que uma hora se consideram templo e outra hora se consideram meros locais de reunião. Uma hora dizem que o templo de Deus é o corpo humano, outra hora dizem literalmente com seus lábios que a construção de tijolos é o templo de Deus. É uma confusão total. As perguntas são: se o templo de Salomão foi destruído e todas as suas práticas e leis se foram com ele, atualmente quem ordenou que fossem construídos novos templos de pedra para adoração como nós vemos hoje em dia? Segunda pergunta: se o véu se rasgou e as rochas se fenderam, por que atualmente muitos líderes e pastores insistem em dizer que quem trabalha no altar é levita? Em alguns casos, há denominações até com serviços sacerdotais. Outra questão: se Deus anulou o serviço sacerdócio e levítico, bem como permitiu que o templo fosse destruído, para quem hoje em dia são direcionados os dízimos e ofertas, já que todos nós somos levitas e sacerdócio real? Pergunte ao seu pastor para quem ele dizima. Fazendo isso, você vai mostrar a ele que não é um alienado que não pensa. E sinceramente, você estará correndo o risco de perder seus cargos ministeriais na sua igreja. Outra questão muito importante: você sabia que quem vai erguer o terceiro templo é o anticristo? Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Mateus 24:15. Procure mais sobre esse assunto, e templo de pedra e o anticristo. Então, se o terceiro templo quem vai erguer é o anticristo, então esses milhares de mini réplicas templárias que existem hoje são exatamente o quê? Você vai me dizer que templo e igreja é apenas o local para os servos de Deus se reunirem. E isso pode ser feito em qualquer lugar. Com isso, eu até concordo, você está certo. Porém, os líderes evangélicos, seguindo as práticas da Igreja Católica, levam para as reuniões elementos do Templo de Salomão que já foram anulados com a morte de Jesus no Calvário. E isso faz com que aquele lugar de reunião se torne novamente o Templo de Salomão ou de Herodes. Na verdade, um templo todo errado, porque não está de acordo com o templo bíblico. Ou seja, os líderes atualmente utilizam o ministério levítico, usam o dízimo e ao mesmo tempo invalidaram vários outros instrumentos e serviços do templo. A maior parte do tempo, nas reuniões, o púlpito onde o pastor faz suas pregações é chamado de altar. Outro elemento que tinha dentro do templo de Salomão. As pessoas precisam entender que a cada vez que são inseridos linguagens e elementos do templo de Salomão dentro de suas congregações, aquele local se torna uma réplica do templo, uma réplica bem mal feita, por sinal. A passagem da mulher samaritana revela exatamente o que Jesus pensava sobre os modelos de adoração. João 4:19. Reconheceu a mulher: Senhor, eu percebo que tu és um profeta. Nossos pais adoravam sobre este monte, que no caso era o monte Gerizim. Mas vós, judeus, dizeis que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Declarou Jesus a ela: Mulher, podes crer-me, está próxima a hora, quando neste monte
Monte Gerizim. Está próxima a hora que nem neste monte Gerizim, nem em Jerusalém, se referia ao templo de Salomão. Então, Jesus disse aqui à mulher: mulher, pode crer que está próxima a hora que nem neste monte Gerizim e nem no templo de Jerusalém vão adorar ao Pai. Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e em espírito. Pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e é necessário que os adoradores o adorem em espírito e em verdade. Ou seja, ele está dizendo que não é necessário adorar em templo e nem em monte algum, ao qual nós vemos aí hoje milhares de pastores e líderes religiosos se dirigindo a montes e adorando dentro de templos, buscando sempre sinais sobrenaturais. O Monte Gerizim era sagrado aos samaritanos. Moisés mandou que, após os israelitas atravessarem o rio Jordão, deveriam ir aos montes Ebal e Gerizim, e que as tribos de Simeão e Levi, Judá, Issacar, José e Benjamim permanecessem nas encostas do Monte Gerizim, pronunciando as bênçãos para aqueles que guardassem a lei de Deus. Isso está lá em Deuteronômio 11, 29, Deuteronômio também 27, 12, 13. Depois que os israelitas invadiram Canaã, cumpriram esta ordem de Moisés, Josué 8, 33, 35. Lembrando que, quando o véu se rasgou, após a morte do Messias, houve um grande terremoto em toda a região. É claro que até o templo de Salomão foi atingido com esse terremoto. Ou seja, o véu se rasgou e o templo foi sacudido por Deus numa atitude de anulação de tudo que era considerado sagrado naquela terra. Atualmente, os pastores só falam no véu se rasgando, mas se esquecem dessa parte do terremoto sacudindo tudo, inclusive o templo. Mateus 27, 50. Então Jesus exclamou uma vez mais, em alta voz, e entregou o Espírito. No mesmo instante, o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo, a terra estremeceu e fenderam-se as rochas. É muito importante ter esse entendimento. Mesmo assim, os judeus continuaram adorando no templo com dízimos, sacrifícios, ofertas. E a tribo de Levi continuou insistindo, até que o templo terminou com sua suma destruição pelos romanos em 70 depois de Cristo. Ou seja, não era para o templo continuar. Atualmente vemos essa insistência por parte dos líderes religiosos, até que provavelmente uma grande ira destrua todos eles novamente, todos os templos. Ao longo da história, vemos a existência de vários templos feitos em homenagem a demônios e seus deuses pagãos. Mas vamos tratar neste tema somente do Templo de Salomão e, consequentemente, dos templos modernos evangélicos assim chamados. Não abordaremos a parte do tabernáculo, falaremos somente aqui diretamente do templo e de suas finalidades e de sua aplicação hoje em dia. O Templo de Salomão bíblico teve como finalidade o culto religioso judaico central para a adoração do Deus de Israel. Lá eram praticados diversos sacrifícios e ofertas para o Deus de Israel, para que seus pecados fossem perdoados. Lembrando que a tribo de Levi era a tribo encarregada de todos os trabalhos no Templo de Salomão, e também eram responsáveis pelas leis que regiam Israel. Todos os dízimos e ofertas eram entregues aos levitas para o serviço instruído por Deus, e, consequentemente, os levitas viviam de dízimos e ofertas.
Acho que, para quem é cristão, não tem nenhum mistério a respeito do que era o templo e sua finalidade. O templo, que foi destruído pelo general Tito em 70 d.C. pelos romanos na grande revolta judaica. Atualmente, a única parte que resta do Templo de Salomão em Jerusalém é o Muro das Lamentações, aonde milhões de pessoas vão lá para se ajoelhar, fazer votos e colocar suas orações entre as rachaduras do muro. Lembrando que o Muro das Lamentações é o único vestígio do Templo de Herodes, que é uma remodelação ao Templo de Salomão, considerada por muitos judeus como uma profanação com o propósito de agradar César na época, mandando construir um acesso direto ao interior do pátio do templo. Ou seja, o que resta ainda do templo hoje de Salomão é uma profanação, e milhares de líderes religiosos vão lá para se ajoelhar e colocar votos e orações para suas igrejas naquele muro. O fato é que, após este estudo, reflita e se pergunte: o que é um templo? O que é igreja?